Cumprimento a todos os irmãos e queridos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de convidar você para, junto comigo, meditarmos a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 15, a partir do versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Assim diz a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém, meus queridos irmãos, até aqui. Irmãos, nestes versículos, o apóstolo Paulo aborda de forma frontal uma temática que desde o primórdio da raça humana tem causado dúvidas, despertado inúmeras indagações nos seres humanos, e é um assunto que até hoje nos tem intrigado e levantou diversas respostas, diversas teorias acerca do fenômeno da morte. A morte entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva, da desobediência. E por consequência disso, nós temos ali um corpo afetado pelo pecado, limitações físicas, desejos da carne, uma luta entre corpo e espírito. A verdade é que muitos filósofos, psicólogos, muitas mentes brilhantes já tentaram explicar ou trazer alguma sugestão sobre o que é a morte. Para os ateístas, a morte é onde cessa tudo. Morreu, a matéria volta para a matéria. Os átomos se transformam, se dissolvem, transformam-se em outros elementos e acabou esse indivíduo. Cessa a consciência, cessa os sentimentos. Ora, se isso for verdade, então logo não tem por que se preocupar com um juízo vindouro. Não há necessidade de se preocupar com os corpos. E assim é o que o mundo prega nos dias de hoje. A depravação, a imoralidade sexual, os prazeres desenfreados da carne, as devassidões. Porém, Paulo ele nos faz uma revelação muito profunda, dizendo: olha, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Paulo está tratando aqui do período que vai acontecer, de um maior fenômeno na Terra, que se chama arrebatamento. Fenômeno que para alguns causa medo, dúvidas, mas para o povo de Deus é o momento mais esperado
mais aguardada, quando ouvirmos a trombeta tocar, e no momento tão rápido que mal se pode calcular, Paulo compara esse momento como um simples ato de nós piscarmos o olho, um abrir e fechar de olhos. Vai acontecer o arrebatamento. Nós que estamos vivos aqui, estivermos vivos, nós seremos transformados, teremos o corpo instantaneamente glorificado, transformado, e seremos arrebatados. E aqueles que já morreram, descansam em Cristo, ressuscitarão num corpo incorruptível e imortal também, e também subirão. Paulo ele trata de um assunto que nós devemos nos preocupar diariamente. Será que nós estamos nos policiando? Nós estamos diariamente nos preparando para a vinda de Cristo? Ou nos esquecemos disso e nos deixamos viver pela rotina da vida? O estresse do trabalho, os estudos, as ambições financeiras em conquistar bens materiais. A palavra de Deus vai dizer que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, vai acontecer assim como aconteceu o dilúvio nos tempos de Noé. Pessoas bebiam, comiam, se casavam, davam-se casamento. Estavam vivendo um momento comum, um dia que aparentemente era comum. E num instante, fechou-se a arca. Abriu-se os portões celestiais e a chuva incessantemente começou a alagar a terra. E já era tarde demais. Paulo e todos os crentes daquele período viviam, de fato, crendo que naquele momento Jesus Cristo viria nos buscar. Morreram crendo nisso. E assim nós devemos viver, meus irmãos. A morte hoje para nós ela não passa de um estágio, um pequeno momento, uma pequena passagem dessa nossa breve vida para algo eterno. É o destino da eternidade. A palavra de Deus vai dizer que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha, meus irmãos, a morte foi vencida, perdeu seu poder no momento em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, desceu às profundezas da terra, tomou o poder, a chave de Davi, o controle da morte, da terra. Todos os domínios estão na mão de Jesus Cristo agora. O nome sobre todos os nomes. E hoje nós podemos descansar no Senhor e sabermos que não temos que temer. Sabemos para onde vamos. Mas eu faço uma pergunta para você. Você sabe? Você crê para onde você possa ir? Existe uma dúvida que nos paira. Nós devemos sempre refletir acerca disso. Nesse momento, nós devemos pedir misericórdia para Deus e buscar uma vida de santificação. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor nesse seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. E assim agradeço essa rica oportunidade. Amém.